Bom dia. Uma responsa, abrir o negócio, né? Dá aquele frio na barriga, mas vamos lá. Pessoal, a gente colocou como tema desse papo, inovar ou morrer. Não foi para fazer drama, né? Porque parece um tema assim, ficção científica ou de filme. A gente escolheu esse tema porque eu vou falar de uma indústria que ela realmente ou se reinventa no contexto nacional, ou ela está fadada a deixar de existir. Eu vou falar da indústria da construção, nomeadamente da construção de infraestrutura. Né? Para quem não é da área de engenharia civil, a engenharia civil ela tem duas grandes vertentes. Né? A construção de infraestrutura, que a gente vai estar falando de barragens, hidrelétricas, ferrovias, rodovias, etc. E a construção predial, né? Que a gente vai estar falando de residências, fábricas, construções de menor porte. É muito interessante, eu acho que todo mundo, quando olha para mim, eu trabalho no mercado de infra há 12 anos, e eu não tenho muito a cara de quem trabalha em mercado de infraestrutura, porque a gente sempre imagina um mercado predominantemente masculino, predominantemente de pessoas de cabeça branca, e aí você vê uma menina falando de inovação aberta em construção. Eu acho que a minha missão aqui hoje é explicar para vocês por que a minha história de vida faz sentido com essa indústria, e como que eu acredito que a gente deveria estar redesenhando essa realidade. Para falar disso, eu tenho que começar falando um pouco de mim. Eu, aos 5 anos de idade, eu fui diagnosticada como hiperativa. E eu não sei se vocês conhecem crianças hiperativas, mas a criança hiperativa ela tem algumas qualidades, como, por exemplo, inteligência, mas ela tem alguns problemas, como dificuldade de concentração, dificuldade de atenção. E essa dificuldade, esse excesso de energia que eu tinha na minha infância, ele fez com que eu fosse expulsa do meu primeiro colégio. E eu lembro de ser classificada como uma das piores alunas do colégio, justamente por esse excesso de energia. Felizmente, né, depois que eu fui expulsa dessa escola, meus pais me colocaram em outra escola, obrigatoriamente. Né? E nessa nova escola, tanto a minha professora quanto os meus pais, eles entenderam o problema que eles tinham na mão e eles mudaram completamente o approach para tratar comigo em relação aos meus estudos. Então, eles acharam maneiras de me incentivar a gostar de estudar. Eu participei de N Olimpíadas de Matemática, eles me pularam de série, eles acharam formas de transformar aquilo em interessante para mim. E, dessa maneira, eu me apaixonei por estudar. E esse me apaixonar por estudar é uma coisa que me acompanhou a minha vida inteira. Tanto que, muito depois de eu ter uma presença tão ativa dos meus pais no meu estudo, eu nunca consegui parar de estudar por causa disso. Essa mudança de approach ressignificou toda a visão que eu tinha em relação à educação. E eu acho que foi essa experiência que fez eu perceber muito cedo a diferença que faz você fazer as coisas de forma diferente. O quanto que você buscar maneiras alternativas ou diferentes de resolver um problema pode gerar resultados completamente diferentes também. Eu continuei estudando, e como eu vi toda essa transformação acontecendo na minha vida, eu me apaixonei por transformação. Eu escolhi engenharia civil porque eu gostava muito de matemática, e quem é de exatas, em geral, gosta de ficar ali na zona de conforto. E eu também escolhi engenharia civil porque, dentro das engenharias, era a engenharia que, na minha visão, era a mais transformacional. É a que mais tangivelmente eu via as coisas saindo do chão e virando alguma coisa. E eu fui para a infraestrutura por isso também, porque dentro das vertentes de engenharia civil era a que mais gerava obras, né, muito grandes, que causavam um impacto na vida das pessoas muito grande também. Então, essa transformação que a engenharia civil gera foi o que me fez apaixonar por ela. Só que eu não sei aqui quantos de vocês já fizeram obra em casa. Obra é uma coisa reconhecida por ser bem organizada, né? Assim, sempre acaba no prazo, no custo, né? Muito produtivo, normalmente, só que não. Então, quando eu fui para a obra trabalhar, isso há 12 anos atrás, eu percebi que não era bonito e elegante como é na faculdade. Você não acha aquele modelo de estrutura bonitinho, organizado, que você consegue fazer tudo? É muito bagunçado. Na realidade, se você olha a indústria da construção, a produtividade dela não só é muito baixa em relação à produtividade da indústria, como é menor do que a dela mesma há 20 anos atrás.
Tem relatórios que colocam a gente como a indústria menos inovadora de todas. A gente já perdeu para a pesca em inovação. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está falando de uma indústria que é extremamente relevante, porque a infraestrutura é uma parte significativa do PIB de um país, e que, mesmo assim, é extremamente improdutiva. E, justamente por ela ser tão relevante, tão improdutiva, que a gente vê que as publicações... Que a gente vê que as publicações recentes, todas essas publicações são de 2016 a este ano, elas mostram o superpotencial relacionado à inovação na construção civil. Porque eu estou falando de um setor que chega a ser 15%, 20% do PIB de um país e que ele tem uma produtividade muito baixa. E o que essas publicações todas trazem é que essa produtividade baixa, ela pode mudar por meio da inovação. E ela pode mudar muito por meio da inovação. E, voltando lá para a minha história, né? Assim que eu me formei, eu fui morar em Manaus. E eu fui trabalhar com construção pesada em Manaus durante 4 anos. E Manaus é uma cidade que, pelo Brasil, você só acessa por barco ou por avião. Então, é uma cidade que a logística é muito complexa. É uma cidade que tem disponibilidade de mão de obra muito baixa, quando você vai falar de engenharia qualificada. E é de se esperar que as produtividades lá sejam ainda piores do que a média histórica do país. Então, é uma situação que é muito difícil de você construir no meio da Amazônia. Quando a gente foi construir em Manaus, e, de novo, né, hiperativa que sou, cheguei lá toda empolgada e com vontade de mudar as coisas, de querer fazer diferente, a gente foi perceber que existiam, sim, formas da gente melhorar a produtividade nessas obras. E a gente começou a tentar fazer inovação incremental, fechada ali dentro da empresa. A gente começou a tentar mudar algumas práticas de construção. E a gente foi percebendo ganhos muito significativos de produtividade, principalmente por industrialização dessa construção. Eu falo de trabalhar com pré-moldados, eu falo de redesenhar processos, eu falo de criar fluxos de valor que faziam mais sentido para as pessoas. E quando a gente foi percebendo que isso, na prática, gerava eficiência, foi dando aquele gás de eu consigo fazer, sabe? Aquela sensação de que você colocou na prática alguma coisa diferente para rodar e você mediu o resultado e deu certo, e isso vai te empolgando. E a gente foi ficando empolgado, fomos virando um núcleo de pessoas que estava apaixonada por aquilo e que percebiam que nessa indústria tinha, sim, como usar tecnologia para fazer as coisas de maneira diferente. E quando a gente estava no nosso pico da empolgação, que a gente estava muito... A gente era um grupo ali de 30, 40 pessoas, muito empolgados em redesenhar a engenharia e ver a engenharia de outra maneira. A gente teve, em 2015, o estouro da Operação Lava Jato. Eu não sei se vocês já se perguntaram como é passar uma crise como a Lava Jato de dentro das empresas. É uma situação que ela foi sem precedentes no país. Você é apaixonado por uma indústria e ela está numa crise imensa. E a gente tem várias formas de enxergar a Lava Jato, obviamente, mas a forma que eu mais gosto é a Lava Jato ser a maior oportunidade que esse país já teve de redesenhar a engenharia e construção. Porque uma coisa que era a empolgação de poucas pessoas de fazer engenharia diferente, de repente virou a necessidade de todo mundo. Isso é muito legal. Então, a gente foi percebendo que aquilo que para a gente era um sonho, que era aproximar a engenharia do campo da realidade da engenharia que a gente estuda nos livros, de repente não tinha outra opção para ninguém. Por isso que a gente fala tanto de inovar ou morrer. Uma crise desse porte, ela não dá abertura para você ter outra opção, a não ser mais eficiente, a não ser fazer diferente, a não ser fazer engenharia direito. Então, toda a crise ela é uma super oportunidade, se você souber enxergar a crise como oportunidade. E a Lava Jato foi a maior oportunidade que esse país teve de redesenhar seu setor de infraestrutura. A gente brinca que esse tipo de situação em que a morte é certa e você tem alguma esperança de se salvar, né, que você tem que colocar todas as suas fichas nessa esperança, ele gera um nível de engajamento e motivação completamente diferente. É muito difícil você inovar numa empresa de sucesso. É muito mais fácil você inovar numa empresa que está morrendo. Porque as pessoas se comprometem muito mais fácil quando elas se sentem ameaçadas.
Então, a crise tem que ser vista como uma oportunidade por todos nós. Ok, faz sentido, ficamos empolgados, mas a grande pergunta é, como fazer isso? Porque a gente está falando de um setor extremamente tradicional, a gente está falando de um setor extremamente consolidado. Como eu inovo no setor de engenharia e construção em infraestrutura? O primeiro passo para a gente fazer isso, eu trabalho nesse setor há um tempo, e eu trabalho com um projeto de transformação de cultura e inovação há 8 anos dentro desse setor. A primeira coisa que a gente percebeu é que antropologia e tecnologia têm que andar juntas. A gente entende que o comportamento humano gera demandas tecnológicas e o desenvolvimento da tecnologia muda o comportamento das pessoas. Muita gente foca em programas de inovação corporativos pensando no lado tecnológico desses programas. Porque é mais fácil, é mais simples, é mais tangível. Pouca gente entende que em grandes corporações, eu estou falando muito mais de gestão da mudança do que de tecnologia. A tecnologia ela é o meio, ela não é o fim. O fim é o propósito do que você está percorrendo, do que você está buscando. No nosso caso, a gente começou, então, a estudar muito como mudar o comportamento das pessoas. Porque não adiantaria nada a gente trazer tecnologia para dentro da construção se as pessoas não conseguissem utilizar aquela tecnologia. O grande problema da inovação não é a geração de ideias, é a implantação dessas ideias e transformar isso em resultado. Então, a gente começou a buscar estudos que falassem disso, e a gente encontrou um estudo da McKinsey chamado Influence Model, que é um estudo que fala que o comportamento humano ele muda baseado em 4 alavancas. Eles estudaram 27 mil transformações organizacionais, e as 4 alavancas são fazer sentido para as pessoas. Então, você tem uma comunicação que ela consiga mostrar a necessidade de mudança, o que, no caso de uma crise dessa, fazia todo sentido. A segunda alavanca é a alavanca de treinamento. Eu não posso perguntar para as pessoas, ou pedir às pessoas que trabalhem de maneira diferente, se eu não as suporto para fazer isso. A terceira alavanca é a alavanca de exemplo da liderança, que a gente chama de role modeling. O quanto os meus líderes são exemplos vivos daquilo que eles pedem que as pessoas façam. E a última alavanca é a alavanca de mecanismos afirmativos. O quanto que os meus sistemas internos fomentam os comportamentos que a empresa diz que ela gostaria que fossem fomentados. Ao longo desses 8 anos que eu trabalhei com gestão da mudança e transformação de cultura, eu percebi que você fazer com que as corporações entendam o quão profundo é inovar, não é só eu ter uma área apêndice de inovação, é eu entender que inovação é cultura. É como eu consigo fazer com que as minhas pessoas possam errar, possam experimentar, possam aprender, tirar aquela síndrome do herói, serem mais colaborativas, trazerem ideias de fora, como eu inovo de maneira aberta, como eu consigo fazer com que ideias que são melhores do que as minhas, que existem fora daqui, venham para dentro das organizações. Eu costumo brincar que as organizações são transatlânticos. E que para você virar um transatlântico demora. Ele é pesado, ele é parrudo, ele é difícil. E, por isso, você tem que virar com uma análise de risco, porque se você virar para o lado errado, você afunda. E é por isso que você faz inovação de maneira aberta também. São formas de você testar água, seja por instituições, sejam com seus clientes, fazer pilotos, sejam com as startups. São maneiras de você conseguir transformar isso, entendendo e aprendendo o que está acontecendo ao longo do tempo. Nesses 8 anos, eu acompanhei mais de 4 mil workshops de geração de ideias para a construção civil. Eu ajudei no lançamento da primeira aceleradora de Construtex do Brasil. E hoje nós temos aí 4 ou 5 aceleradoras de Construtex existentes, graças a Deus. A gente teve que tomar decisões muito difíceis, do tipo, pessoas que têm muito know-how e deram muito resultado no passado, mas que são incapazes de mudar. A gente tem que deixar essas pessoas partirem das organizações, porque a gente precisa de um mindset diferente. E isso também é uma decisão muito difícil de fazer. E se a gente está falando de inovação de verdade, isso é necessário. E quando a gente fala de engenharia complexa, né, muita gente fala assim, poxa, tira todo mundo e traz gente nova. O problema é que você não acha por aí disponível um cara que sabe calcular uma barragem e trabalhou no Google. Essa pessoa não existe. Então, você não consegue. Você tem que pegar aquele cara que sabe calcular a barragem e torná-lo mais inovador. Porque você tem que casar as duas coisas. Ao longo desses 11, 12 anos aí que eu trabalho com construção e dos 8 anos que eu trabalho só com projetos de transformação, uma coisa ficou muito clara para mim. É possível, sim, inovar nesse mercado.
A gente já chegou a quadruplicar as nossas produtividades em alguns serviços. E não existe uma realidade diferente, uma realidade em que a construção civil desempenhe o papel que ela precisa desempenhar nesse país sem inovação. Inovação aberta, transparente, que envolva cliente, fornecedor, startups, instituições de ensino. Se isso não for uma verdade, para a gente nunca vai mudar essa situação. E, no fim das contas, o que a gente quer, né, eu falo isso muito, é muito fácil a gente se abster do problema. A gente falar assim, poxa, essa indústria está queimada, essa indústria está cheia de problema, não vou mexer com isso. Só que, como país, a gente não pode se dar o luxo de abrir mão de infraestrutura. Porque a infraestrutura é muito relevante para o nosso país. E não vai mudar de maneira mágica. Só vai mudar se tiver gente boa que está disposta a entrar nessa indústria e mudar essa realidade. E é a gente que tem que fazer isso. Então, a gente precisa entender que é responsabilidade, sim, de todos nós fazer com que isso volte a se desenvolver, volte a crescer, e que a gente apague essa página do passado e faça as coisas de maneira diferente de fato. Porque se essa indústria morre, como eu falei, inovar ou morrer, ela morre para todo mundo. E é um problema de todo mundo. E isso é ruim para todo mundo. E eu, pessoalmente, sei que se a gente tem um approach diferente, as coisas são muito diferentes. Se a gente tiver para a construção um approach diferente, assim como meus pais tiveram para mim em relação ao ensino, a gente vai ter um resultado muito diferente. Porque isso não vale só para mudar a vida das pessoas. Isso vale para mudar a vida das organizações também. E, no fim das contas, o que a gente quer é o que a infraestrutura faz de melhor. É desenvolvimento econômico, é desenvolvimento humano, é crescimento desse país. E isso passa por infraestrutura porque é uma área muito relevante. Então, a gente não pode simplesmente continuar ignorando ela ou só apontando o dedo. A gente precisa fazer alguma coisa. E essa alguma coisa passa necessariamente por inovação. Obrigada.